Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez a gravar um vídeo, né? Continuamos com aquela série, né? Leitura da Constituição. E eu quero pedir a você o seguinte: primeiro, agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, que se inscreva no meu canal, dê o seu like, seu dislike e faça especificamente seus comentários. Eu deixo aqui embaixo o meu blog, que é importante você ler, porque em 5 minutos você fica atualizado, sempre de segunda a sexta, um artigo novo sobre diversos assuntos. Daí também o meu e-mail, o meu telefone, que você pode entrar em contato comigo assim que precisar. Quero agradecer aos 123 amigos que se inscreveram no meu canal, estou muito feliz por isso, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos vocês. E você, amigo, amiga, que ainda não se cadastrou, corra para o YouTube, faça um canal e se inscreva no meu canal para a gente crescer juntos. Bom, continuando aqui a leitura da Constituição, apesar da procura ser pouca, repito, não vou desistir, porque quem aprende sou eu. Nós vamos falar o artigo 8º, não sei se vai dar tempo de falar dele todo, mas eu vou falar. O artigo 8º, ele traz a questão do sindicalismo no Brasil. Eu quero deixar um pouco de história, né? Que o sindicalismo no Brasil nasceu mais ou menos nos anos 30 do século XX, 1930. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, né? Ele perdeu a eleição, ele deu um golpe, tomou na marra, né, do candidato vencedor e implantou uma ditadura durante 15 anos. Em 1933, 32, 33, quando ele convocou a Constituinte de 1934, ele sabia que perderia. Então o que ele fez? Ele criou os sindicatos para quê? Porque ele juntou, você elegia, o eleitor elegia o deputado, o senador para formar a Constituinte e promulgar e elaborar a Constituição de 1934. Mas como ele viu que perdia, o que ele fez? Ele criou um mecanismo, que ele podia tudo, ele era ditador, né? E introduziu os sindicalistas para que a maioria prevalecesse. Então os deputados do partido dele, mais os sindicalistas, davam poder a Getúlio para que ele pudesse fazer a Constituição, vamos dizer assim, a seu modo, a seu jeito. Daí, o sindicato no Brasil foi criado de uma forma pelega, uma forma de direita, não foi um sindicato em defesa dos trabalhadores. O sindicalismo no Brasil não tem um foco, eu defendo os trabalhadores. Não, eles defendem os candidatos, os presidentes dos sindicatos são vitalícios. Tem presidente do sindicato que está há 300 anos e ele tem fazenda, tem chácara, tudo em nome o nome do sindicato, mas quem usufrui é ele. Porque o trabalhador sindicalizado não vê nenhuma creche, não vê nada do sindicato, que alguns sindicatos têm até uma prestação de serviço, mas a maioria, por exemplo, sindicatos comerciais do Rio de Janeiro, tem prédios enormes, chácaras, fazendas, mas de pouca utilidade para o povo. Então, a gente faz essa incursão nessa história sobre o sindicalismo no Brasil, que infelizmente nunca foi um defensor do trabalhador, né? O trabalhador sempre foi explorado pelo sindicato para formar líderes políticos, né? Como é o caso da CUT, o caso da CGT, são federações, contra-federações, que simplesmente serviram, né, para, com o dinheiro arrecadado do imposto sindical, criar lideranças políticas como Lula, como Jair Meneghelli, como Luiz Mercadante, como Gleisi Hoffmann, que se projetaram em cima dos sindicatos, né? Com o dinheiro dos sindicatos, com o dinheiro dos trabalhadores. Não é uma crítica, mas é uma constatação. Eles que se defendam, né? Bilhões de dólares foram arrecadados durante anos e não trouxeram nenhum benefício para o trabalhador. O benefício foi sempre para as lideranças sindicais, que acabaram se transformando em lideranças políticas, que hoje tentam, né, e já governaram, já tomaram decisões no nosso país. Então diz o artigo 8º, é livre associação profissional ou sindical, observando o seguinte, a lei, né, o sindicato ele não pode ser criado, você pedir autorização, né? Você cria o sindicato, agora você tem que preencher os requisitos para o seu registro no Ministério do Trabalho, né? Então é uma das coisas que a lei não proíbe que você crie um sindicato de uma certa categoria, mas exige a sua inscrição, o seu registro no Ministério do Trabalho. Isso aí é onde está a política.
é um tal grande gargalo, grande processo de corrupção no Ministério do Trabalho, é a questão da patente da carta sindical, para o sindicato funcionar com registro. Também é vedado, por exemplo, o sindicato dos professores do município X. Não pode ter dois sindicatos da mesma categoria dos professores, apenas um sindicato, né? Isso aí, o sindicato, né, como pode ser, tem como defender os interesses dos trabalhadores, mas eu prefiro dizer que eles não defendem o interesse deles, né? Agora, o inciso 4º do artigo 8º, que ele diz assim: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente de contribuição prevista em lei. Isso aí é o seguinte: há uma controvérsia, e eu sou defensor de que essa contribuição ela só pode ser descontada do trabalhador sindicalizado. Se eu trabalho numa empresa, mas ela não pode descontar de mim um X lá, uma contribuição para o sindicato, porque eu não sou sindicalizado. Agora, o antigo imposto sindical, não, eu era obrigado a pagar, agora não é mais, né? Então, essa contribuição ela é inconstitucional. A maioria das empresas cobram dos empregados e repassam para o sindicato, mas não é devido. Tá? Outra coisa importante, os sindicatos eles têm que trabalhar sempre com as negociações coletivas, né? Cada final de ano, geralmente outubro, outubro é o sindicato do comércio, fevereiro o sindicato dos bancários, então eles se reúnem com os sindicatos patronais e discutem aqueles acordos coletivos, e que isso é lei, que eles têm que defender os trabalhos, né? Eles são obrigados o aposentado que é filiado ao sindicato, por exemplo, ele pode participar, pode votar, pode ser votado, né? Uma coisa que não pode, você não pode ser obrigado a se manter sindicalizado. Você se sindicaliza, eu não estou fazendo pregação contra. Eu acho que você, se acha que o seu sindicato, no seu município, lhe presta um bom serviço, lhe representa, associe-se ao sindicato e cobre, participe das assembleias e cobre seus benefícios, né? Agora, você não é obrigado a se manter sindicalizado, a se manter associado ao sindicato. É livre. Você é sindicalizado se quiser. Nenhuma empresa ou a sociedade pode exigir que você se sindicalize para poder ser contratado. Não. Você é livre para escolher se vai pertencer ao sindicato daquela categoria ou não. Tá certo? Essa é a previsão da Constituição, né? Aí nós vamos continuar com o artigo 9º, né? O artigo 9º ele trata do direito de greve. O direito de greve é um direito sagrado, um direito do trabalhador. Se não fosse esse direito de greve, o mundo hoje não seria o que é. Porque foi todas as transformações, os direitos dos trabalhadores, a CLT, o direito de salário e maternidade, enfim, foi o que? Exigência, luta dos trabalhadores, porque nunca nem os estados se preocuparam em beneficiar, em trazer benefícios. Sempre foi através de grandes lutas, sindicatos, como no México, como na França, os mineiros da França, que seria uma aula específica sobre direito sindical, sobre a história do sindicalismo no mundo. Então, a gente tem que ter muito respeito com a greve. A greve é um direito sagrado do trabalhador. Não pode o empregador, o governo, né, proibir que o sindicalizado, que o trabalhador entre em greve, porque é onde ele tem como, é a voz dele que se manifesta, através da greve, onde ele se reivindica, onde ele cobra, né, melhorias, melhores salários, melhores equipamentos de proteção, ambiente sadio, todas. Então a greve ela é fundamental. É claro que a lei tem que estabelecer algumas regras na greve, por exemplo, tem situações que são situações de emergência, por exemplo, de utilidade pública, greve de policiais, não, greve de policial deixar de lado, que é outra inconstitucionalidade, eu falo depois. Greve dos eletricistas, gente, eletricidade é fundamental. Então tem que haver nos movimentos sindicais
A honestidade que não existe no Brasil diz o seguinte: bom, nós somos motoristas de ônibus, por exemplo, um exemplo. Eles não vão tirar todos os ônibus da cidade, porque tem gente que precisa do ônibus para ir para um hospital, para ir para uma feira, enfim, a fazer um exame. Isso é desonestidade para todo o sistema de transporte do país, de uma cidade. Isso é inconstitucional. Isso é falta de honestidade dos sindicatos. Porque o sindicato deve entender assim, por exemplo, vamos parar o sistema de transporte público da cidade, sei lá, que não tem em Santa Cruz de Capibaribe nem em Itaquaritinga. Transporte público de Caruaru. Pelo menos 40% da frota, na minha opinião, deve prevalecer, continuar funcionando. Sem briga, sem piquete, sem agressão, sem estourar pneus, sem queimar ônibus. Isso é desonestidade do movimento sindical no Brasil, que é muito desonesto. Os sindicalistas brasileiros são desonestos nesse campo. No momento de greve, eles querem parar 100%. Movimento bancário, fecha todos os bancos. Gente, pelo menos uma boa parte, hoje em dia, as pessoas dependem muito de banco para pagar suas faturas. São pessoas que dependem de vida. Então, quer dizer, eles deviam ter essa compreensão. Serviço de utilidade pública. Quando não é de utilidade pública, ok. Serviço de eletricidade, por exemplo, tudo isso tem que ser rodovia, fecha os caminhoneiros, interrompe todas as avenidas, como foi em 2017, com o apoio do Jair Bolsonaro, que ele incentivou, né, a guerra dos caminhoneiros, foi onde ele ganhou muito voto. Tudo é desonestidade, porque o povo brasileiro não pode ter o seu direito de ir e vir agredido por manifestações sindicais. Agora, tem que haver, respeitar o direito de greve, tem que respeitar, é um direito sagrado. Agora, o que eu critico é a desonestidade dos líderes sindicais, que eles, quando eles fazem uma greve, eles interrompem todo o processo. E que não. Por exemplo, médicos não podem fazer greve, porque as pessoas não escolhem horas para adoecer, a doença chega de surpresa. Né? Então, tem que ter médico no hospital, que não vá todos os médicos, mas vá um ou dois, que façam um rodízio, né, para que as pessoas não sejam mortas, deixem de ser atendidas. Isso é uma questão de humanidade. Ao mesmo tempo, eu sou assim, eu defendo a classe, defendo que o professor tem que ter bom salário, defendo que o trabalhador tem que ter bom salário, mas também eu defendo que ele seja honesto na hora de fazer uma manifestação, que ele não prejudique o povo, que não prejudique a população, por exemplo, interrompendo rodovias, proibindo que os bancos funcionem, tirando todos os médicos dos hospitais, porque vai prejudicar a família, vai prejudicar as pessoas. Então, eu sou pela honestidade, pela transparência. É muito difícil? É muito difícil você concatenar, você catequizar essas pessoas até essa sensibilidade. Mas eu sou cidadão, eu sou um brasileiro, eu sou um espiritualista, eu não posso deixar de me expressar dessa maneira, de como a gente enxerga, como deve ser lido. Né? A gente deve trabalhar na transparência, trabalhar na honestidade. Se todo mundo trabalhasse na transparência, todo mundo trabalhasse na honestidade, o nosso país, vocês não têm ideia como o nosso país seria melhor. Mas, infelizmente, no Brasil é sempre a má-fé. Né? Principalmente o setor sindical tem essa dívida para com o povo brasileiro, que eles são muito injustos, eles são irresponsáveis, que quando eles param a categoria, eles param 100% e prejudicando a população, prejudicando as pessoas mais pobres, prejudicando as pessoas mais carentes, que não têm acesso à saúde, não têm acesso ao sistema financeiro, não têm acesso ao sistema de transporte. Ok, gente? Então, sim, o capítulo 11 aqui, né, que todas as empresas que têm mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante com a finalidade, né, de defender esses trabalhadores. Então, as empresas, hoje em dia é muito difícil achar uma empresa com mais, aqui pelo menos aqui nessa região eu não vejo, com mais de 200 empregados. Então, essa questão do sindicato é uma questão, acho que eu falei já demais, vou encerrando por aqui, mas é assim, a gente precisa defender o direito de greve, precisa defender o sindicato, um sindicato que realmente proteja o trabalhador, que defenda os interesses do trabalhador, que não forme líderes políticos como nós estamos acostumados, que eles deixaram os interesses do trabalhador em segundo plano e só pensaram nos interesses pessoais de certos grupos de pessoas, principalmente nas grandes regiões como São Paulo e Rio de Janeiro. Um abraço a todos e até a próxima.